Como foi a expansão agrícola no bioma cerrado? Esse é o tema da nossa capacitação tecnológica de hoje. Vamos ver. Olá, meu nome é Moacir José Salles Medrado. Nós vamos conversar hoje com você falando sobre os principais sistemas de uso da terra no Cerrado brasileiro. Esta aula nós vamos dividi-la em alguns tópicos, né? E o objetivo principal dela é dar uma ideia sucinta, mais clara, dos sistemas de uso da terra que são utilizados pelos produtores no Cerrado brasileiro. O conteúdo desta aula ele vai ser dividido numa introdução, né, falando um pouco sobre a expansão da fronteira agrícola no Cerrado, e também, imediatamente após, conversando sobre os sistemas de uso da terra propriamente, como colocamos nos objetivos. Esse conteúdo, então, do primeiro tópico, ele trata no sistema de uso da terra de produção de grãos, né, da parte de pecuária, da parte de extrativismo, da fruticultura, das plantações florestais comerciais, e no final nós vamos ter alguns comentários, algumas considerações sobre os sistemas agroflorestais que existem no Cerrado brasileiro. Em relação à expansão da fronteira agrícola, o que nós queremos colocar é o seguinte, que do final do ciclo da mineração até a década de 60, como você pode ver, o que ocorria mesmo no Cerrado, a concentração das atividades era na criação extensiva do gado, na agricultura de subsistência e no extrativismo. Então, esse era o panorama, né, que a gente poderia observar, né, nesse período compreendido do ciclo da mineração até 1960. Depois de 1960, se a gente quiser conversar com você um pouco sobre esse ciclo pós-60, o que a gente poderia acrescentar e enfatizar era que, com a criação de Brasília, com o aumento do crédito para o desenvolvimento rural nessa região, com muitos programas nacionais e internacionais que foram colocados à disposição dos produtores e dos gestores de política agrícola do Cerrado, além da infraestrutura, fizeram com que houvesse uma expansão grande da fronteira agrícola, né, no sentido de aumentar a produção de cereais, mas muito fortemente também aumentar a área de pastagens e a criação de gado. Então, basicamente, no ciclo pós-60, toda a expansão foi baseada nesses três tópicos: produção de cereais, formação de pastagem e criação de gado, né? A gente vê aqui, né, inclusive, já desde o início, que não há uma força propulsora, digamos assim, no aspecto do aproveitamento, né, das espécies nativas, da fruticultura, por exemplo, do Cerrado, né? Em relação ao sistema de uso da terra para a produção de grãos, né, o que a gente pode enfatizar é que essa implantação da lavoura comercial se deu muito em cima de quê? Da soja, do milho, do feijão e do arroz, né? Ou seja, uma cultura industrial que seria a soja e mais café, feijão e arroz, café também como cultura industrial e o arroz e feijão como culturas mais alimentares, embora essas culturas também sejam comercializadas para o aumento da renda das propriedades, né? Só para ter uma ideia, essas áreas transformadas para cultivos anuais, em 2010, mais ou menos, elas atingiu já o valor de a expressiva soma de 13,12 milhões de hectares. Então, isso dá mais ou menos uma amostra da expansão dessa fronteira agrícola no Cerrado brasileiro. Essas áreas, então, eu enfatizei ali essa transformação de área, porque são bastante importantes, né? Só para ter uma ideia dessa expansão agropecuária, no Centro-Oeste, por exemplo, em 70, haviam cerca de 6% da soja do país. Em 2010, né, que foi a época que a gente fez esse levantamento aí, a gente já tinha 50% da soja sendo produzida daqui, e isso equivalendo mais ou menos a 42% da área plantada com soja no Brasil, né? E se a gente for pensar em milho, em arroz e feijão, eram também expressivos já no Centro-Oeste, nessa época, né, a produção. Cerca de 20% do milho, 15% do arroz e 11% do feijão eram creditados já a essa região brasileira, né? Importante hoje em dia como celeiro da produção de grão nacional.
Só que esse crescimento da agricultura no Cerrado brasileiro, ele, apesar de trazer vantagens econômicas, né, vantagens comerciais, vantagens em termos de aumento de renda, não somente para os produtores, mas também para os estados do Cerrado brasileiro, essa agricultura trouxe alguns problemas também, problemas sérios, inclusive, né? Um conjunto de problemas que a gente pode colocar como um dos principais seria a erosão, o assoreamento e a própria contaminação da água, em função do próprio sistema de produção que é utilizado no Cerrado brasileiro, e também na agricultura convencional das outras regiões, dos outros biomas também, que é muito calcado na modernização, entre aspas, da agricultura brasileira, que é utilizadora, né, de inputs externos e principalmente de herbicidas, inseticidas e produtos e adubos químicos que podem muito bem contribuir para a contaminação do solo, né? Um outro aspecto também que é importante que a gente coloque, né, em relação a essa expansão da fronteira agrícola no Cerrado é o uso da água, né? A gente nota que é um consumo excessivo, existem vários trabalhos que mostram esse consumo excessivo da água em irrigação, e isso é muito complicado. Eu tive fazendo, uma época, um curso de pós-graduação na Exalc, em Piracicaba, e eu tinha um colega que trabalhava, a tese dele, o assunto era exatamente trabalhando numa região de pivô, né, central para irrigação de agricultura. E era impressionante, ou foi impressionante o resultado que ele obteve. Houve casos, inclusive, de secamento de corpos d'água por excessivo uso, né, na irrigação. Então, a irrigação é uma coisa que, aparentemente, a gente não considera como um problema, mas, tanto quanto a erosão e o assoreamento e a contaminação do solo, a gente tem que se preocupar muito com ela. Um outro aspecto que a gente coloca, enfatiza sempre, é a dominação, né, ou a dominância da cultura da soja no Cerrado. Essa dominância da cultura da soja no Cerrado nos remete exatamente para esse tipo de problema que a gente tem colocado anteriormente, né? E também, sendo a soja uma cultura muito ligada a grandes propriedades, é difícil você poder pegar um pequeno agricultor familiar e transformá-lo num sucesso trabalhando com soja. A soja normalmente exige mecanização, exige propriedade um pouco maiores, então ela automaticamente pode nos levar a uma certa concentração fundiária. E isso tem ocorrido realmente também na região, né? E esses problemas, então, que a gente colocou, mais outros que são também interessantes, que a gente não tocou ainda nessa aula, pode nos levar a sérias consequências. E que tipo de consequências? Uma delas é a perda de qualidade de solos. Ora, se eu estou trabalhando com essa possibilidade de aumento de erosão, de assoreamento, né? Então, principalmente a erosão, eu vou, através desse processo erosivo, fatalmente diminuir, né, a quantidade de nutrientes do solo. Eu vou ter perdas, principalmente se essa erosão for uma erosão muito acentuada, né? Outra coisa é a perda de qualidade da água. Eu não estou nem falando aqui em quantidade da água, que também é expressiva, se a gente não tiver cuidado com os processos de irrigação no bioma. Mas estou falando na qualidade da água decorrente desse uso, né, excessivo, muitas vezes, de compostos químicos que são compostos que vão depois fazer com que a água perca em qualidade, né? Um outro aspecto, né, uma outra consequência desse sistema de uso da terra no Cerrado, né, dessa expansão que pega no Cerrado, é o conflito entre o uso agrícola e o uso urbano da própria água. Isso ainda não é muito evidente, mas poderá ser evidente. Nós estamos hoje em dia, principalmente, na mídia nacional, passando por um momento de muita turbulência com relação a esse aspecto de água. Então, aqui, apesar de ser considerado o berço das águas, mas por isso mesmo nós vamos ter muito mais cuidado, né, para que a gente não, daqui a uns tempos, a gente comece a ver este problema de uso conflitivo da água, né, entre populações rurais e urbanas como uma consequência grande. E um outro aspecto é a consequência com relação ao êxodo rural, né? Ou seja, você concentrar demais a agricultura, né, em áreas grandes, em propriedades empresariais maiores e, consequentemente, começar
a expulsar, né, os pequenos agricultores familiares de algumas regiões. Visto essa parte de grãos, da expansão no grãos, eu gostaria de falar com você agora um pouco a respeito da pecuária. Nós já vimos em algumas aulas anteriores a gente colocar essa questão dessa convivência das fazendas de criação extensiva, né, com propriedades um pouco mais modernizadas, né? Mas no início, o que predominava mesmo eram as fazendas de criação extensiva. Embora hoje, como eu estou falando, elas convivam com propriedades mais modernas, mas naquela época até os recursos forrageiros eram muito mais aproveitados da própria savana herbácea, né, e arbórea da região. Ou seja, era o manejo da própria vegetação da região do Cerrado que servia basicamente de alimentação para os animais, né? Não se tinha ainda a entrada das pastagens artificiais, né? Muito pouco, né? Na realidade, muito fracamente, né? Hoje em dia, né, o que a gente vê realmente é isso, é uma coexistência daquela criação extensiva, né, com estabelecimentos muito modernos. Então, não é incomum a gente, percorrendo o Cerrado brasileiro, você encontrar essa dicotomia aí, né? E, basicamente, hoje a alimentação, então, dos animais é feita com base em pastagens cultivadas, né? E essas pastagens cultivadas, né, elas são plantadas, em 80% das suas vezes, são plantadas com forrageiras de origem não nacional, né? Não são pastagens de origem nativa, são pastagens forrageiras de origem africana, principalmente as pastagens do gênero Braquiária, que é a que predomina, Pânico ou Andropógon, né? Então, a gente passa de um período de criação extensiva, com manejo da própria vegetação natural do Cerrado como base da alimentação animal, para um período de convivência dessa pecuária extensiva com a pecuária moderna, baseada basicamente, então, nas espécies introduzidas. Se a gente olhar, por exemplo, os dados do IBGE, né, de 2010, nós vamos ver um dado bastante interessante, um dado que mostra que quase que mais de um quarto do rebanho bovino do país está nessa região do Cerrado brasileiro, né? E contribui mais ou menos com 1/3, né, 33% da carne do Brasil, né, produzida no país. Então, mostra que a pecuária no Cerrado brasileiro é uma atividade econômica intensa, né? Intensiva, né, na maioria das propriedades, e intensa também, né? Só para ter uma ideia, em termos de pastagens plantadas, a gente tinha, na década de 70, 8,7 milhões de hectares. Hoje, o último dado que a gente pegou, são quase 50 milhões de hectares, né? Então, houve um crescimento muito grande, né, em 40 anos, digamos assim, a gente aumentando isso de 8,7 milhões para 45 milhões. E isso não é uma coisa assim tão salutar, digamos. Se a gente fizer uma avaliação de quanto que desses 50 milhões de hectares de pastagem artificial estão em bom uso ou estão degradadas, a gente vai ter uma surpresa grande. Se eu perguntar a você, por exemplo, quanto da pastagem você estima que esteja degradada, e eu te botar dados de 80%, 60%, 40% e 20%, é provável que você vá me colocar mais ou menos pelo meio, mais ou menos, ou então no percentual menor. Mas, na verdade, os dados que mostram a degradação de pastagem do Cerrado brasileiro apontam para 80% de degradação de pastagem. Obviamente que esses 80% são em diversos níveis de degradação, né? Porque degradação de pastagem é uma coisa que é meio complicada da gente falar exatamente por isso, porque normalmente as pastagens elas se apresentam com graus variados de degradação, né? Mas, de qualquer forma, 80%, independente do nível de degradação, é algo muito substancial e impactante, né? Um outro sistema de produção que a gente gostaria de fazer alguns comentários é o extrativismo, né?
Nós já vimos também em outras aulas algumas pessoas comentarem sobre o extrativismo. O extrativismo no bioma, ele faz parte da cultura local, não é? A gente, quando viu ali o ciclo pós-mineração, a gente falou muito da expansão da agricultura de grãos, digamos assim, de cereais e grãos, mas culturalmente também já existia, não é, uma exploração extrativa, né, das espécies nativas do Cerrado brasileiro. Essa atuação da população local em cima do recurso natural, né, que a gente denomina de extrativismo, foi e ainda continua a ser um dos principais vetores de uso do território do bioma cerrado. Tá? Então, não dá para se falar em cerrado sem se tocar também, né, no aspecto de extrativismo. O que a gente pode discutir é se esse extrativismo tem sido sustentável ou não sustentável, quer dizer, a intensidade, né, e a qualidade com que se faz essa atividade. E é importante dizer que esta atividade extrativista no bioma cerrado, ela se pauta em cima de algumas espécies que são importantes na geração de renda e de emprego para as populações locais, né? E esse extrativismo ele está apoiado, né, ou ele se direciona para uma série de grupos, né, de espécies, né? Por exemplo, no grupo alimentício nós temos inúmeras espécies que fazem parte, né, desse elenco de espécies utilizadas no extrativismo. Fruto de açaí, umbu, pequi, favela, araticum, cagaita, mangaba, maracujá, e tem muitas outras espécies que têm sido apontadas por diversos estudiosos que podem ser enquadradas nesse grupo alimentício aqui. Então é um grupo forte, né, que a gente encontra. Outro grupo é o grupo de oleaginosas, ou seja, aquelas espécies que ocorrem em algum local do Cerrado brasileiro, né? Nós estamos falando aqui no Cerrado, não só no Cerrado Contínuo, mas em todo o Cerrado do Brasil, que é o caso do babaçu, do tucum, cumaru, pequi, copaíba. E aqui a gente já pode ver que existem algumas espécies que ocorrem no Cerrado brasileiro e elas podem ser utilizadas com várias finalidades. Se a gente pegar o pequi aqui, por exemplo, ele participa do grupo alimentício, mas participa também do grupo de oleaginosas, né? E assim outras também que a gente vai ver ao longo da nossa apresentação. Existe, além de oleaginosas e alimentícias, o grupo de fibras. E aqui entra buriti, e buriti vai aparecer também não apareceu, mas ele é importante também no grupo alimentício, né? Nós temos o famoso doce de buriti, tal, que todos nós conhecemos. Ele aparece no grupo de fibras, junto com a carnaúba e com a piaçava. E a carnaúba também, que é interessante, porque a maioria das vezes que se fala em carnaúba, o que a pessoa faz é remeter a carnaúba para o semiárido brasileiro, a carnaúba para o Ceará, a carnaúba para aquela região do semiárido, quando na realidade a carnaúba também é explorada no próprio Cerrado brasileiro, né? E a piaçava. Outro grupo importante do extrativismo é o grupo de aromáticos, medicinais e corantes. A raiz da poaia, pouca gente conhece o que é poaia, né? Ou ipecacuanha. Eu me lembro que eu ainda trabalhava em Rondônia na década de 70, quando eu recebia inúmeras solicitações para a aquisição de raiz de poaia, não é? Então, poaia era caríssimo. A gente, inclusive, foi levantar os preços e via que a poaia, por exemplo, ela poderia dar uma rentabilidade muito maior do que a maioria das culturas agrícolas que a gente trabalhava no estado de Rondônia, incluindo naquela época seringueira e tal. Hoje em dia a poaia já não é tão procurada, mas ela já teve uma época, por exemplo, que teve uma importância muito grande, né? E aí vem catuaba, folha de jaburandi, arnicas, nó de cachorro, e espieira santa, que é também uma espécie que hoje em dia é muito utilizada e que tem credibilidade científica como medicamentos. Então, nós vemos que tem uma série de espécies muito interessantes nessa linha também de aromáticos. E o grupo de tanantes, no caso casca de angica e barbatimão, que são os principais representantes, né? E que a gente, quando fala, já remete também angica e tanante, muitas vezes, angica e barbatimão, muitas vezes para esse grupo,
por causa do tanino que ele apresenta, né?